CBN, Café com Política. Hora de conversar, tomar um cafezinho com Bruno Silva. Bruno, um bom dia para você. Olá, muito bom dia, Carol, muito bom dia, Felipe Pereira e todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo jóia por aí? Muito bom dia, Tudo Bruno. Tranquilo. A gente quer saber dos bastidores da política, porque as regras para as eleições municipais estão sendo discutidas. A pergunta que eu te faço, a gente vai ter novidade, será? Pois é, né, Carol? Você sabe que tentaram, né, no final do ano passado, aprovar ali uma espécie de reforma eleitoral para que tivéssemos novidades, né? Mas no final das contas ela acabou não prosperando, e o que teremos de novidade já é algo que foi aprovado anteriormente, que já valeu para as últimas eleições nacionais, as eleições gerais, né? Para presidente, governador, enfim. O que vai impactar principalmente no município, Carol, na minha leitura, são duas questões, né? A primeira, que já valeu nas últimas eleições municipais, mas que agora vai estar mais intensa, que diz respeito ao fato de que as coligações, elas só são permitidas na campanha de prefeito, né? Os cargos do legislativo, portanto, os partidos saem sozinhos aí na disputa, portanto, tem que se organizar, tem que ver certinho quem vai compor as listas aí para os candidatos a vereador. E a grande novidade, que são as chamadas federações partidárias, né? Vamos lembrar que as federações foi uma inovação, uma novidade trazida nas eleições de 2022, e essas federações agora têm até alguns desafios interessantes em se tratando de município, né, Carol? Vou dar um exemplo de algo que em Campinas fica muito explícito, né? A Federação PSDB Cidadania, né? Foi esta formação como federação que trouxe um cenário complexo para as eleições, hein? Exatamente, porque esse é o ponto, né, Carol? Se os partidos estão federados, significa que o alinhamento é feito nacionalmente, mas os acordos políticos são feitos localmente, né? E aí é onde as lideranças acabam, por vezes, tendo posicionamentos diferentes. Por sinal, eu estou dando exemplo de uma das federações, né? Tem outras federações também, a federação do PT, PCdoB, PV, tem a federação do PSOL com a Rede. Quando a gente olha para algumas desses partidos, pensando aí em nível de município, muitos deles sempre são opositores no nível local, muitas das vezes, e não necessariamente parceiros. Você pega o caso do PSDB e do Cidadania, eles foram muito mais pensando aí em histórico de eleições municipais, adversários do que necessariamente parceiros. E agora tem que lidar com esse desafio para as eleições. Mas esse é mais um ponto, como você coloca, que diretamente em Campinas está se refletindo aí na definição de uma das candidaturas, né, a prefeito, mas tem outras questões também importantes, Carol, que o TSE vai debater agora numa série, né, de audiências. Por exemplo, o uso da chamada inteligência artificial nas campanhas eleitorais. A gente sabe que há uma preocupação muito grande em relação a esse uso, até porque hoje fica muito mais fácil, infelizmente, você deturpar a fala, fazer manuseio de vídeos para poder colocar ali na boca de alguns candidatos palavras que nem sequer foram ditas. Então, isso vai ser um baita de um desafio para o TSE em termos de fiscalização. Então, esse debate é um dos debates que vai acabar ganhando aí muita preocupação por parte do tribunal, viu, Carol? Há até um questionamento, Bruno, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso, sobre a inteligência artificial nas eleições, de que o Brasil poderia não somente ter regras e discutir o assunto e tentar conscientizar, se é que isso realmente vai ser aprofundado nos próximos meses, mas ter tecnologia à disposição e funcionando para conter, derrubar esses casos, para impedir que eles aconteçam. Porque imagina só, se hoje, pelo WhatsApp aqui, que as pessoas conversam aqui com a gente na CBN, muitos já compartilham notícias fake news sobre personalidades, sobre políticos, e eles compartilham essas informações acreditando ser verdadeiras. Imagine se você recebe uma ligação, né, com a voz do seu candidato, com a voz de um político, ou um áudio, ou uma imagem que parece que ele realmente está falando. Você acha que falta o Brasil ter tido ou ter um posicionamento mais ativo em relação a isso, tendo tecnologia para coibir? Você sabe, Carol, que o Brasil ele é muito pioneiro, né, em questões relacionadas a eleições, né? Vale destacar, por exemplo, a dimensão e o debate que se tem em torno da urna eletrônica, a própria digitalização e informatização do Tribunal Superior Eleitoral, o fato de que nós temos bancos de dados riquíssimos sobre o histórico de eleições, né, que serve inclusive de referências para muitas outras democracias e países aí esparramados afora. Agora, tem uma das questões que você cita aí que eu acho que é o ponto mais delicado de tudo, que é como avançar em termos legislativos para justamente gerar essa coibição, ou seja, coibir
esse tipo de prática. Aí a gente derrapa muito, né, Carol, nesse sentido. Por que a gente derrapa muito nesse sentido? Porque há uma dificuldade de um consenso político sobre como operacionalizar isso tudo, e há uma dificuldade, por vezes, até de se aproximar das empresas de tecnologias que mantêm aí nas suas plataformas esses vídeos, esses áudios, sobre como criar recursos para poder justamente inibir esse tipo de prática. Então eu penso que tem que ser ampliada essa negociação. Nas eleições de 2018, nós tivemos muitas dessas empresas, né, das grandes aí de tecnologias, se reunindo com o Tribunal Superior Eleitoral, tentando dar algumas diretrizes, definições, mas isso avançou muito pouco ou quase nada nos últimos anos. E, de fato, acaba sendo uma preocupação muito grande quando se trata aí de segurança da informação, de veracidade, e que acaba atrapalhando o próprio processo eleitoral como um todo. O Brasil precisa caminhar quanto a isso, sim, mas precisa que o Congresso também tenha uma disposição para que isso aconteça, né, Carol? E agora vale o reforço aqui no Café com Política. Aliás, a intenção do quadro é ajudar com informação, com prestação de serviço, para que o eleitor coloque na balança, né, Bruno? O que recebe, questione a informação que está chegando, verifique. É interessante também acessar os canais oficiais dos candidatos e dos políticos? Fundamental, né, Carol? Você citou uma outra questão que é importante. Diante de tantas falhas, vamos dizer assim, para inibir que certos conteúdos aí cheguem até nós, o que a gente precisa fazer? Acabar desenvolvendo o melhor remédio, né? Que é nos educarmos politicamente, que é nos formarmos cada vez melhor como cidadãos, temos consciência daquilo que pode, do que não pode, de quais são os desafios para os respectivos cargos, de minimamente ter uma noção de como funciona uma Câmara Municipal, do que é a atribuição de um poder executivo. Acho que isso é relevante e importante. E lembrar também o seguinte, né, Carol? Quando for chegando aí mais próximo do momento das eleições mesmo, então eu estou falando ali mais ou menos para o mês de agosto, que é quando as convenções partidárias terminam e a campanha vai estar na rua, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza um site chamado DivulgaCan de Contas. O DivulgaCan de Contas, ele traz as informações verídicas sobre os candidatos, ou seja, traça ali histórico do candidato, se já disputou ou não disputou eleições de outros momentos. No caso dos candidatos a prefeito, traz o plano de governo, que é fundamental, porque nós, como eleitores, temos que saber minimamente o que esses candidatos estão propondo para a nossa cidade, qual é que é o plano que eles têm para as nossas cidades. E votar em quem faz sentido, né? Dentro do que a gente entende e compreende como necessário. Porque exato. Isso é que falta, né? Alinhar. Exato. É isso que eu ia comentar. No caso dos vereadores, tem uma série de informações sobre partidos, sobre histórico na política, antecedentes criminais, enfim, tem uma série de coisas ali que é legais. E as redes sociais oficiais dos candidatos, Carol, que era isso que eu queria sinalizar, né? Ali, nesse site, tem exatamente a informação de qual é a rede social, de por onde ele está se comunicando, por onde ele está fazendo ali as divulgações da sua campanha. Isso é fundamental. E o que você disse, né? Acompanhar o seu candidato, o seu político. Bruno, obrigada. Tem muito que a gente falar sobre as eleições municipais, as audiências também estão em curso, e a gente acompanha aqui no café, mais um cafezinho para amanhã, tá bom? Combinadíssimo, Carol. Como você disse, tem muito assunto. Financiamento de campanha, prestação de contas, vai poder receber Pix esse ano. Tem bastante coisa que a gente vai bater papo aqui. Um abração para você e para todos os nossos queridos ouvintes. Vamos ver quem vai fazer Pix para quem, hein? Valeu. Um abraço, valeu.